Tim Ferriss, todos conhecem o Tim Ferriss, né? Mas o pessoal da audiência que não conhece... Eu não sabia que você ia falar dele. Pois é, que veio agora isso na cabeça. Mas o livro do Tim Ferriss, aquele Trabalho 4 horas por semana, mudou minha vida. Embora eu trabalhe 80, nunca ia trabalhar 4. O livro é uma mentira, mas ele muda a vida das pessoas. Mas ele muda a vida mesmo. Leia ele mesmo assim, mas você não vai trabalhar 4 horas por semana. E é fantástico. É o clickbait, a capa. Ele escreveu outros depois, eu lembro que em um que ele falava sobre o corpo, porque ele começou a ter muito tempo livre, segundo ele, aí ele escreveu 4 horas para o corpo sobre mudança de hábito, de rotina. E bem no começo desse 4 horas para o corpo, ele dá o exemplo de um empresário americano, que era um cara que era muito bom no que ele fazia, e ele viajou pro Japão, e lá no Japão tem um bairro famoso que vende roupa, que é o bairro Harajuku. E ele tava nesse bairro e começou a entrar nas lojas com o pessoal, só que ele tava muito acima do peso. E toda loja que ele entrava, ele provava a roupa e não ficava boa. Aí uma hora os caras falaram, vamos naquela loja ali, você vem? Ele falou, não vou, porque nada que eu provo fica bom mesmo. Então nessa hora ele viu, caramba, eu tô falando como se eu fosse uma vítima e não pudesse fazer nada de um problema que tá totalmente sob meu controle, né? E simplesmente eu tô me comportando como aquilo que eu mais odeio nas pessoas. O senso de impotência delas. Aí ele falou que daquele momento em diante ele mudou os hábitos. Aí tem uma foto no livro do cara antes e depois, né? Ele era uns 50 quilos mais magro. Tava acima do peso e depois ele ficou super em forma pro que ele era antes, passou a cuidar da alimentação. Então ele teve esse momento Harajuku. E eu sempre fui um cara que me cuidei, mas há 2 anos, né, amor? 2 anos. Há 2 anos aconteceu um problema de hernia de disco, eu fiquei 2 meses em cadeira de rodas, e aconteceu o que a Malu disse. Quem parou pra cuidar de mim, além de eu ficar deitado o dia todo, era ela, né? Ela parou a vida pra cuidar de mim. Então, desde esse evento, que foi o momento Harajuku, eu passei a cuidar ainda mais essa questão de alimentação, de forma física, né? Porque é o que você falou, é produtividade. Se eu não fizer isso, eu produzo menos. Se eu produzo menos, eu ganho menos dinheiro. É um ciclo, né? É verdade. E eu, por exemplo, eu acho que eu tenho muito do que o Caio falou, né? O meu pai é militar, eu vim de uma família de militares e todo mundo sempre teve o físico em dia, né? E eu acho que meu pai, ele teve o exemplo oposto, porque meu avô fumava, tinha problemas de saúde e meu avô fez a conversão, ele virou atleta, né? Meu pai fala isso, né? Mas logicamente era um atleta amador, ele fazia corrida de rua, correu não sei quantas, 50, tinha um monte de medalha lá de corrida de rua, e ele começou a correr com 40 anos. E o meu pai, ele sempre teve na mente dele, sempre falou que saúde era o principal, e eu acho que isso é uma coisa que eu trago, e que foi um dos valores que bateram quando eu e o Bruno começamos a namorar, porque a gente sempre foi bem diferente quanto a isso. A família do Bruno negligenciava totalmente essa parte. E a conta chega. E eu tinha como valor principal de vida a saúde. Meu pai sempre falava, olha, se você não estiver saudável, você não faz mais nada na vida. Então eu sempre pratiquei um monte de esporte. Fiz balé, fiz equitação, fiz orientação, fiz capoeira. Nossa, eu fiz muita coisa. E sempre tive ativa. Esgrima, tiro, briga de faca, tiro. Não, meu pai me mantinha longe dessa daí.